Ali foi o primeiro infarto? Não, depois dali eu infartei, eu tinha 36, 46, eu infartei uns 15 anos depois. 15 anos. Porque essa conta você não paga na hora. Nunca. Quando a Dani foi assassinada, eu tinha 36 anos. Vocês estavam com 2 anos de casado? 3 anos de casado. 3 anos de casado. Um projeto longo. E vocês adoravam fotografia, né? Sim, sim. Cara, tem cada foto de vocês que é surreal, assim, né? De viagem, de filmando. E naquela época você tinha que ter a câmera. A câmera, exatamente. Não tinha nada digital, não tinha nada disso. Você tinha que ter a câmera mesmo. E tinha que ter a gente tinha uma filmadora, tinha uma câmera fotográfica, a gente fazia tudo. Fazia mesmo. Né? E até me perdi o que você está falando. Mas enfim. Que não paga a conta imediata. Isso é uma coisa acumulativa. Você não paga essa conta. Você foi infartar 15 anos depois. 36, 46 para 54 foi meu primeiro infarto. Então 14, mais quase 18 anos depois. E nesse meio tempo, nesses 18 anos, eu perdi um sobrinho de 22 anos, que era campeão da Liga Brasileira de Vôlei. Eu fui ao aniversário dele em Belo Horizonte, quando ele fez 22 anos, e voltei uma semana depois para enterrar, porque um trem atropelou o carro que ele estava. Ele já estava selecionado para as Olimpíadas de Vôlei. Então, essas duas perdas, e um sobrinho que quem criou foi minha mãe e minha avó. A minha irmã deixou ele com 1 mês e foi embora. Então era um irmão mais novo que eu tinha, eu ajudei a criar, a gente tinha muito amor, muito afeto um pelo outro. E quando eu perdi... E sempre tragicamente, né? Uma coisa assim, uma pancada que ninguém tá preparado. Não. Ninguém se prepara eu vou te isso. dizer, você pode até saber que seus pais vão morrer antes de você, mas quando eles morrem, você sofre. Mas eu acho que é diferente. Existe uma coisa que é estresse pós-traumático, que são coisas inimagináveis. Por exemplo, eu tive um paciente que ele estava andando por São Paulo, ali na Avenida Angélica, em Higienópolis, e aí simplesmente uma mulher suicidou, caiu, bateu a cabeça dela, ela se jogou, bateu no pé dele. Uau! Esse cara paralisou durante 8 meses. Eu falei, isso é estresse pós-traumático. Por quê? Estresse pós-traumático é uma coisa assim, é inimaginável você achar que vai sair na rua e alguém vai se matar e estourar a cabeça no teu pé. Como é que eu vou me preparar para isso? O que aconteceu com a Dani, ninguém se prepara para uma coisa que é inimaginável. Então, assim, no mínimo, você tem um estresse pós-traumático. Tem. Que é uma coisa que você fica revivendo aquela situação, que é uma depressão, mas é uma depressão com flashback, com cheiros, com mudança de comportamento. É uma coisa louca. Canal Motivamente. Inscreva-se, curta e compartilhe.